é. Glória a Deus, Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, pastor Marcelo, presbítero Nilton. Vamos aqui, mais uma vez, estamos aqui conversando um pouco, debatendo a respeito de temas relevantes para a nossa igreja, para o cristão em si. E hoje nós temos um assunto importantíssimo, né, Marcelo? Qual é o tema? O que deve permanecer na igreja e o que não deve permanecer na igreja. Glória a Deus. Presbítero Nilton, olha para a gente começar, por favor. Quero saudar os irmãos que estão aí acompanhando a gente com a paz do Senhor e aqueles que posteriormente também vão ver, estejam na santa paz do Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, Pai. Quero agradecer ao Senhor pela minha vida, pela vida do pastor Marcelo, pela vida do Richard, Pai. Homens de Deus, homens sinceros, homens tementes ao Senhor, Pai. Muito obrigado pela sua graça. Senhor, abençoa aqueles que estão do outro lado, Senhor. Aqueles irmãos que estão na sua casa. Que nós possamos nesta hora crescer no conhecimento. Saber, Senhor, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Abençoa nosso pastor Catarino, nossa pastora Débora, toda a nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria começar lendo primeiramente um texto que está em Romanos 12:5. Esse tema foi escolhido, é um tema muito relevante, um tema muito importante, né? Porque agora que nós estamos sentindo falta de estarmos juntos aqui dentro do templo, em comunhão, adorando a Deus todos juntos, é que nós conseguimos parar para fazer uma introspecção, né, de como nós temos servido a Deus quando nós estamos juntos. O que é ser igreja? Como nós podemos ser verdadeiramente igreja? E acima de tudo, o nosso comportamento, ele está sendo um comportamento digno daquilo que Jesus disse que seria a sua igreja? Romanos 12:5, ele fala assim: assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Glória seja dada a Deus. Quando nós falamos em cultuar junto, nós falamos inicialmente em comunhão, né? O que é comunhão? Em grego, koinonia, significa estar próximo, estar junto, estar participando de algo indivisível. E dessa forma, quando nós falamos em comunhão, nós falamos em que acima de uma pessoa, isto é, mais de uma pessoa, elas estão no mesmo local, os mesmos pensamentos, os mesmos intuitos e fazendo tudo com o mesmo direcionamento. E nós vemos, muitas vezes, infelizmente, que algumas pessoas, por diversos motivos, acabam tendo um pensamento, um comportamento divergente daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, e isso acaba fazendo com que pequenas brechas comecem a nascer na nave da igreja. E essas pequenas brechas, quando elas não são tapadas, quando elas não são curadas, quando elas não são eliminadas, elas podem trazer consequências nefastas para a igreja, como um esfriamento espiritual coletivo, dissensões, partidarismo, e tudo isso faz com que as pessoas elas percam o foco, que é adorar a Deus com todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua razão, todo o seu pensamento, e passem a focar a vida na igreja em querer o que o seu lado, nessa divisão, nessa partilha, seja prevalecido.
quando na verdade nós vemos que só tem um lado da igreja e é o lado de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em diversas cartas, principalmente nas que nós vemos de Romanos, ele nos ensina e nos direciona a sermos um corpo de Cristo. Eu vou ler 3 versículos aqui para a gente começar a nossa discussão. Colossenses 1,18, ele fala: também ele é a cabeça do corpo, da igreja, isto é, Jesus Cristo, é o princípio, primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. 1 Coríntios 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. E Romanos, 1 Coríntios 12, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Pastor Marcelo, do que você acha que começa a nascer um desvirtuamento de tudo isso que Jesus Cristo, os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo em si, nos ensina, e como deve ser o tratamento na igreja, a comunhão na igreja, o comportamento geral e individual na igreja? Onde tu acha que começa a nascer esse desvirtuamento? Irmãos, quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus, dizer que estou muito grato a Deus por estarmos aqui, embora dessa maneira, nesse período, dessa pandemia, mas cheio de fé em Cristo Jesus. E nós temos um tema muito importante nessa data, nesse dia, ao qual eu e você vamos aprender o que devemos deixar dentro da igreja e o que devemos retirar de dentro da igreja. Quero dizer que nós não somos os donos da verdade, mas nós usamos o que Cristo nos deixou, o que Deus nos deixou, que é este manual, que é a nossa Bíblia Sagrada. E em cima desse tema, ao qual nós iremos desenvolver este culto, este estudo, existem inúmeras coisas que nós devemos retirar do meio de nós, porque até então nós sabemos que a igreja do Senhor pertence ao Senhor Jesus, como diz o apóstolo Paulo, que Cristo é o cabeça da igreja. Então, ele sendo cabeça da igreja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele determinou, através da sua missão, quando nós lemos lá em Mateus capítulo 16 e versículo 16, quando nós temos aí no título a confissão de Pedro, que então diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Então nós vemos que, continuando essa passagem bíblica, nós vemos que o apóstolo Pedro, ele teve uma revelação, e não foi uma revelação material, não foi uma revelação que alguém contou, mas sim o próprio Deus. E através dessa revelação, então, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, como consequência disso, desta revelação, Deus então viu que veio do próprio Deus, e então diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então foi através da confissão, uma confissão revelada, porque se nós formos observar, o apóstolo Pedro, então, ele revela que então
o Cristo estava presente. Então, o que significa a palavra Cristo? Ungido. Então, se Cristo é o cabeça, ele é ungido, a palavra ungido quer dizer consagrado, separado. Então, através da confissão de Pedro, através dessa revelação, agora a igreja nasce. E diz assim: sobre esta confissão, então eu vou edificar a minha igreja. Então, a partir daí, nós vemos que o cabeça é consagrado, é separado, é santo. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, alguns até pensam que a igreja, aqui na face da terra, é uma instituição que o homem pode interferir, e sendo que, na verdade, a igreja tem um cabeça que se chama Senhor Jesus, que é ungido, que é consagrado, que é santo. Então, a partir daí nós vemos o que tem que ser tirado de dentro da igreja. Então, dando continuação, nós, presbítero Nilton, vai então dando seguimento para que a gente, cada um, possa falar o que Deus colocou em nossos corações. Amém, pastor Marcelo, Richard, amados. Nosso irmão Richard colocou a respeito que o Senhor é a cabeça. Nós somos o corpo da igreja. A igreja em si. Nós somos o corpo. O Senhor é o cabeça. E quando o irmão estava falando aí, o Marcelo aqui complementando, me veio ao coração, eu trabalho na saúde. E quando a pessoa é acometida de um AVC, de um derrame cerebral, acabou todo o comando do corpo, amados. Entendeu? Está ali, tem uma cabeça, mas não tem comando. A pessoa ou fica sequelada de um braço, de uma mão, da fala. O corpo já não tem mais harmonia. Acabou a harmonia, certo? Quando se há um AVC, Marcelo, há um interrompimento de uma veia no cérebro. E aí, a pessoa não tem mais comando do corpo, sabe? Ela não domina mais o seu corpo. Amados, nós temos que ter o bom perfume de Cristo. Nós somos enxertados na videira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Vós os ramos, nós estamos enxertados em Jesus. Se Ele é o cabeça, nós devemos ir pelo cabeça, que é Jesus. O corpo sem a cabeça, ele padece. O Senhor é a nossa cabeça. Ele é que nos guia. A direção vem do Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus. Então, a partir disso que foi falado aqui agora, é que nós vamos abordar aí o que deve permanecer e o que deve sair da igreja. Mas segundo o cabeça, segundo a palavra de Deus. Amém? Eu acho que é importante nós salientarmos que a falta de comunhão ela começa a ocorrer quando a pessoa começa a perder o foco em Jesus Cristo e começa a focar somente em sua própria vida, na sua própria vontade. Jesus Cristo aí nos diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E a pessoa que ela começa a ter um comportamento, uma mudança de comportamento dessa maneira que nós vamos estar falando, ela não negou assim mesmo. Ela não deixou, ela não pegou a sua cruz e foi seguir Jesus. Ela está seguindo o seu próprio caminho. E muito do que ocorre, infelizmente, a maioria dos problemas que ocorrem, infelizmente, de falta de comunhão na igreja, as pessoas elas não param para analisar a Bíblia da maneira correta. Nós vamos ver que a maior parte está escrito em Provérbios 6, que são coisas que Deus abomina e Deus detesta. Vamos dar uma olhadinha em Provérbios 6, do versículo 16 em diante. Fala assim a Bíblia: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Então vamos lá. A primeira coisa que aborrece o Senhor: olhos altivos. O que seria olhos altivos? É um olhar orgulhoso.
ensina que o temor do Senhor consiste em odiar o mal, pois ele é o que? Aborrece a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. A partir do momento em que a pessoa ela começa a achar que o seu próprio ser é maior do que todos os irmãos, que o seu status social é maior do que os irmãos, que o seu conhecimento teológico é maior que os irmãos, que o seu conhecimento secular é maior que os irmãos, ela começa a se colocar no patamar maior do que o dos irmãos, ela começa a fazer o quê? Com que o orgulho se enraize no seu coração. E a partir do momento que o orgulho se enraiza no coração, a soberba começa a ser trabalhada e a ruína dessa pessoa começa a afundar. Nós tivemos casos conhecidos, também não vamos citar nomes, mas nós tivemos casos em nossa igreja, desde o nosso início, que pessoas começaram de maneira maravilhosa na obra do Senhor. Algumas começaram juntos um pouco depois do início da igreja, outras vieram ao passar do tempo, alguns quiseram se filiar ao passar do tempo. Mas nós vemos que, conforme o tempo foi passando, os encargos, os cargos em si, a nomenclatura de determinada função começou a falar mais alto que a própria comunhão que essa pessoa teria que ter com os membros da igreja. Começaram a haver dissensões, contendas, fofoca, e tudo isso a Bíblia fala que aborrece o Senhor. Aí nós vamos para a segunda parte. Olhos altivos, língua mentirosa. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que a palavra do cristão é sim, sim ou não. E se passa disso, sim, sim, ou passa do não ou não, já é obra do inimigo agindo na vida da pessoa. Então, a partir do momento em que determinado irmão ou irmã começa a praticar o uso constante da mentira dentro da igreja, seja para causar desavenças entre irmãos, seja para ter benefício próprio, ela está enganando o quê? Ela não está enganando o pastor da igreja, ela não está enganando determinado irmão da igreja, ela está enganando a si mesmo. O que Colossenses, capítulo 3, versículo 9 fala: não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, isto é, a partir do momento que você tem na sua rotina de vida a mentira, o velho homem, a velha mulher, deixou de existir. Aquilo que está escrito em 2 Coríntios 5,17, que fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo aquilo e tudo se fez novo. A partir do momento que você continua numa vida de mentira, principalmente dentro da igreja, o teu velho homem, a tua velha mulher não foram apagados da tua existência, continuam existindo. E você sabe disso, porque se está na Bíblia Sagrada, você se considera cristão, você tem que ler e tem que aplicar na vida. Terceira coisa, olhos altivos falando, língua mentirosa e Deus, irmãos que derramam sangue. Nós não estamos falando aqui de derramar sangue em que o irmão mata o outro, Deus me livre. Até a gente ouve falar em alguns locais aí, mas não é isso. Mas o fato de você matar espiritualmente algum irmão ou irmã tua, com inverdades, com legalismo, com coisa do tipo, isso está fazendo o quê? Com que você derrame sangue inocente. Quando o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, foram conversar com os principais pastores, presbíteros e anciãos da igreja primitiva, onde foi realizado o primeiro concílio da igreja, eles foram tratar justamente disso, do legalismo que os judeus que eram convertidos ao cristianismo queriam impor aos gentios. Então eles faziam o proselitismo, conseguiam trazer os gentios que adoravam outros deuses para Cristo, porém eles ainda queriam estar incutindo na vida desses gentios que eram convertidos as práticas religiosas do antigo judaísmo, isto é, o rito da circuncisão e diversos outros ritos. Então o apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios, que fez aquela maravilhosa obra missionária, ele vendo que estava acontecendo isso, ele falou: opa, peraí, isso não está certo não foi isso que eu aprendi de Cristo, vamos então conversar e vamos chegar a um consenso, porque eu falo que não precisa, eu falo que é pela graça,
Vocês falam, uma parte fala que tem que ter os ritos judaizantes, outra parte fica omissa. Então as pessoas estão vindo, estão tendo esse jugo desigual em cima delas, elas estão voltando para o mundo. Então ali foi feito o primeiro concílio da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, dê uma lida por favor, e vocês vão ver que esses judeus, eles estavam fazendo isso, eles estavam derramando sangue inocente, isto é, eles estavam evangelizando os gentios, mas jogando em cima deles uma carga religiosa tão grande que eles abandonavam a fé. E a partir do momento que nós estamos na igreja, nós não tratamos o nosso próximo com o amor, e nós queremos transformar a vida dele em um verdadeiro inferno, com práticas religiosas, com mentira, murmuração, tudo isso, nós estamos derramando sangue inocente. A outra parte aqui, ó, avançando. Coração que maquina pensamentos maus, pensamentos viciosos, projetos iníquos. A iniquidade, ela afasta o Espírito Santo da igreja. Nós vemos em Isaías 59:2, o que a Bíblia fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Olha só, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de nós, de modo que não nos ouçam. Não adianta você vir para a igreja, falar que é cristão, um cristão de nomenclatura, um cristão teórico, sendo que no interior você não é, e você querer que os seus desejos, que as suas promessas sejam cumpridas. Se você tem essas atitudes que nós estamos falando, do que não deve ser feito na igreja, você está fazendo o quê? Com que as promessas de Deus não te alcancem. Está fazendo o quê? Ó? Isaías fala que as vossas iniquidades fazem separação entre vós que fazem esses atos do nosso Deus. Como você quer ser abençoado se você é murmurador, mentiroso, contendeiro, fofoqueiro, gosta de olhar a mulher do outro, gosta de olhar o marido da outra? Meu amado irmão, minha amada irmã, me desculpe. Se você estiver na igreja agindo dessa maneira, você precisa se arrepender de novo e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, que você verdadeiramente não aceitou. Continuando aqui, ó. Peço que se apressam a correr o mal. A partir do momento que você sabe, você tem que agir de maneira correta na igreja, que você tem que ser imitador de Cristo, e você age pelo contrário, formando panelinha. Um dos grandes problemas de algumas igrejas, e graças a Deus a nossa fugiu disso, é algo chamado departamentalização. Palavra até difícil. O que é? Eu vou ter departamento de tudo: departamento da coxinha, departamento do quibe, departamento das irmãs, dos irmãos, dos jovens, dos adolescentes, dos homens casados, dos homens solteiros, dos homens viúvos, dos homens que não são homens. Irmãos, já houve caso em que eu era líder de determinado departamento em uma outra igreja, e que por causa de ensaio de música para festividade, vieram contender comigo. Aí eu falei: peraí, será que o Deus que eu cultuo, o Deus para que eu estou trabalhando aqui para fazer essa festividade, não é o mesmo Deus teu, não? Porque a partir do momento que você vem aqui arrumar encrenca comigo, parece que não é. Então, o que acontece? Onde existe a departamentalização, existe o interesse próprio. Algo diferente ocorre na nossa igreja. Não existe esse departamento. Conjunto dos irmãos vai louvar, conjunto das irmãs vai louvar, conjunto dos pré-adolescentes, dos adolescentes. Aí é uma briga para tudo. Não. Aqui existe o quê? Existem os responsáveis que cuidam dos adolescentes, existem os responsáveis que cuidam das irmãs, existem os responsáveis que cuidam dos novos convertidos. O intuito não é fazer com que esse departamento seja o mais importante da igreja. O intuito que nós usamos na nossa igreja é justamente o contrário. É que essas pessoas que são responsáveis por esses departamentos, entre aspas, eles sejam responsáveis por ajudar espiritualmente essas pessoas que estão com a liderança espiritual deles, para que eles caminhem junto com o resto da igreja. São departamentos complicados, departamentos de jovens, pelo amor de Deus. Departamento de novos convertidos
São departamentos em que a batalha espiritual é muito grande aí. O dos jovens, porque a juventude, os hormônios trabalham contra o espírito. Gálatas 5 fala, a carne milita contra o espírito milita contra a carne, principalmente quem é jovem. E no novo convertido, é o quê? É o velho homem que ainda renasceu, mas ainda está o renascido, ainda está mamando aqui o leitinho da Bíblia, ainda não tem os entendimentos, ele é muito suscetível às armações do inimigo. Então, a gente vê na nossa igreja que, eu dei exemplo desses dois departamentos, são departamentos cujo cunho espiritual é muito grande, que não existe esse problema de que eu sou mais importante do que você, quem está sob o meu comando é mais importante do que você, não. Todos aqui são tratados da mesma maneira. E é isso que nós temos que ter em mente. Quando a gente vai lendo aqui, o presbítero Olívio foi que ele até estudou aqui também para falar o provérbio 6, eu vou deixar ele continuar nisso. Quando nós vemos tudo isso que Deus abomina e Deus detesta, nós vemos Deus abomina, Deus aborrece a Deus, nós vemos que, infelizmente, essas atitudes ainda são presentes no seio da igreja. Então, como nós podemos querer que as bênçãos de Deus nos alcancem, se nós verdadeiramente não somos cristãos práticos da palavra dele? É interessante observar, evidentemente que a gente vai encontrar na Bíblia as obras da carne, ela fluindo de uma maneira extraordinária. E nós sabemos que tudo isso é ocasionado por quem? Por nós mesmos. Nós somos os geradores disso. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que temos um Deus que muda essa situação do homem. Tanto é que a Bíblia nos diz que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Através de quê? Através de um simples aconselhamento? Não. Através do poder de Deus. Então nós estamos citando alguns problemas, algumas situações, algumas atitudes, ações que devem ser retiradas do meio de nós. Deve ser banida do meio de nós. Por quê? Porque senão causará dissensões. E a gente, como leitor da Bíblia Sagrada, nós sabemos que o apóstolo Paulo teve grandes problemas com as igrejas da Ásia, principalmente, eu considero assim, uma das igrejas mais problemáticas que tiveram na passagem que o apóstolo Paulo ele fundou as igrejas, que foi a igreja de Corinto. Nós começamos então a observar nos textos sagrados que ele então começa a orientar o povo da igreja de Corinto como deveria ser em relação ao ser igreja do Senhor. Então ele começa então em 1 Coríntios, ele começa abordando, ou seja, aqui ele está dando continuação do que estava ocorrendo naquele momento na igreja de Coríntios. No primeiro versículo ele aborda uma situação que estava então causando essa dissensão, uma dissensão não tão somente divergente de doutrina, mas algo que estava corrompendo a igreja de Corinto, porque até então estava havendo fornicação, estava havendo prostituição. Então ele começa então a abordar o que deveria ser feito para que então Satanás não pudesse então minar através do homem, das suas atitudes. Inclusive nós podemos observar, como eu sempre digo, aquele que busca a Deus e ele quer ser liberto, ele vai conseguir a libertação. Agora tem alguns que estão infelizmente
passando o seu tempo dentro da casa do Senhor. Podemos dizer que ele é o crente desinteressado, o crente que não corre atrás de ler a palavra de Deus, é o crente que não ora, é o crente que não tem compromisso com a obra de Deus, não respeita a liderança. Então isso tudo vai acarretando para que essa pessoa não tenha uma firmeza. Então é onde a carne vai começar a operar em sua vida. Quanto menos ele espera, ele está contaminando o seio da igreja. Então, aí o apóstolo Paulo, ele começa então a ensinar o povo. Então no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 5 e o verso 13, o apóstolo Paulo até mesmo manda se afastar. E diz assim, o verso 13: mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Ou seja, iníquo nós podemos interpretar que é o homem do pecado, é o homem que é o causador da dissensão. Elimina dentre o povo os seus pensamentos, e são pensamentos carnais, são pensamentos lógicos. E enquanto na verdade o verdadeiro crente, ele tem que pensar tão somente na revelação ao qual Deus agora dá para ele. Que revelação é essa, pastor? Nós vamos ver que essa palavra dissensão ela é abrangente. Por quê? Porque em várias partes Satanás ele pode entrar através de uma ruptura, causar uma ruptura para que a igreja do Senhor ela se perca, ela deixe ser entronizado o pecado. E nós sabemos que em Gálatas capítulo 5, como o Richard ele bem citou, uma das coisas que vão causar dissensões na igreja é justamente isso: o homem carnal, a mulher carnal, o ser humano carnal. E a Bíblia diz que as obras da carne, como diz em Gálatas 5, inclusive eu gostaria de fazer até uma dinâmica aqui com meus irmãos, e enfatizar o que nós devemos tirar de dentro da igreja. Então eu peço que os meus irmãos que estão aqui comigo, toda vez que eu falar o que deve ser tirado, então eles vão dizer assim: fora, tá? Quando então o apóstolo Paulo ele começa aos Gálatas, ensinando aos Gálatas que eles deveriam ser guiados pelo Espírito, e que na verdade a carne cobiça contra o Espírito. Então ele começa então dizendo: porque as obras da carne são manifestas, aos quais prostituição não deve estar dentro da igreja. Então, fora! A impureza não deve estar dentro da igreja. Fora! Fora! A lascívia não deve estar dentro da igreja. Fora! A idolatria. Fora! Fora! A feitiçaria. Fora! As inimizades. Fora! As porfias. Fora! As emulações. Fora! As iras. Fora! As pelejas. Fora! As dissensões. Fora! As heresias. Fora! As invejas. Fora! Os homicídios. Fora! As bebedices. Fora! As glutonarias. Fora! E coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós estamos vendo e deixando bem claro isso, que as obras da carne jamais deverão estar no seio da igreja. Então nós enfatizamos muito bem que tudo isso deve estar fora e bem longe do seio da igreja. Eu vou dar continuidade, amados, e se o Richard me permite, aí no versículo 19,
de Provérbios 6, que diz assim, o último versículo, dessas 6 coisas que foram abordadas pelo nosso irmão Richard, falando da mentira, do orgulhoso, de olhos altivos, né? Daquele que derrama sangue inocente, do coração que maquina pensamento perverso, essas coisas Deus odeia. Como disse o nosso irmão Marcelo, tem que estar fora da igreja. Mas uma 7ª, Provérbios 6,19, a 7ª, Deus abomina. 6 coisas Deus odeia, e uma 7ª abomina, Deus rejeita. Terminalmente, que é aquele que semeia contenda entre irmãos. Marcelo, homem de Deus, Richard é um homem de Deus, igreja conhecida dos irmãos. Digamos que eles tenham aí uma desinteligência. Marcelo e Richard tiveram uma desinteligência. Eu, Nilton, sou amigo dos dois. Aí eu estou com o Marcelo e o Marcelo começa num momento a desabafar do que aconteceu com o Richard. E ali eu escuto o Marcelo falar, e às vezes no calor da emoção, às vezes chateado, o Marcelo fala alguma coisa. Na outra semana eu estou com o Richard. Aí o Richard também magoado, porque não gosta do Marcelo, não sei por que isso aconteceu. Aconteceu, olha, que foi assim. Aí o que eu faço? Eu comento do Marcelo com o Richard. Falo, fora de tempo, fora de contexto, aí eu falo de coisas que o Marcelo, chateado, falando do Richard. Quando eu encontro com o Marcelo de novo, aí eu já falo do Richard, que eu não tenho o que falar. Eu sou conhecido dos dois, aí eu começo, fico com um, falo do outro, aceito e comento com o outro. E isso é semear contenda, é isqueirinho, como diz aí no popular aí fora. É você jogar gasolina no fogo. E quanto a isso, eu queria ler rapidamente com os irmãos o que está escrito na carta de Tiago, irmão do Senhor. Ele escreve no capítulo 4, no versículo 11: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Amados, isso está acabando com a igreja. Nós somos chamados à santidade, homens de Deus. Nós somos salvos no sangue precioso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Terça-feira, o nosso pastor falou na live sobre relacionamento. Aquelas mesmas palavras lá na família, com o esposo, com a esposa, o trato do pai com os filhos, com a esposa, nós devemos trazer também para a igreja, que a extensão da nossa casa é a igreja. Nós somos chamados à comunhão, como foi falado, nós somos um corpo, e o corpo tem que estar engrenado. Marcelo aqui falou de dissensões, isso tem matado ministros, pastores, obreiros da casa do Senhor, vidas que estão voltando para trás, que estão deixando a obra, que estão saindo da presença de Deus magoados, feridos, machucados. Por quê? Porque falta sensibilidade. Eu ouvi outro dia um irmão falar ao meu respeito: o Nilton é um riador, o Nilton está sempre rindo, porque Paulo disse: se depender de nós temos que estar em paz com todos. Muitas vezes nós parecemos até bobo. Pô, o irmão só vive rindo. Eu vou vir de cara feia? Eu vou vir para a igreja fechado? Eu vou deixar de aplicar um sorriso para os meus irmãos? Ou eu vou preferir falar mal deles? A troco de quê, meus amados? Eu quero aproveitar o ensejo e dizer aqui para o Luiz Rodrigues, esposo da Zilda, chefe do SAMU, ele está vendo a nossa live. Luiz, como homem de Deus, o Luiz está enfrentando uma fase muito difícil de quimioterapia. Eu gostaria que os irmãos estendessem a mão. Luiz, como homem de Deus que somos, está aqui o pastor Marcelo Richard, nós profetizamos na sua vida, Luiz.
A cura. Em nome de Jesus, tá? Muito obrigado por estar participando dessa live conosco. Tá? Você é muito querido, viu, Luiz? Luiz Alves Rodrigues, esposo da Zilda. Receba, em nome de Jesus, a sua cura, tá? Que o Espírito Santo possa falar muito essa noite com você, tá, Luiz? Somos gratos por você estar assistindo a nossa live. Continuando, Tiago ainda diz assim, ó, irmão de Jesus. O apóstolo Tiago diz assim: quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és mais observador, mas juiz. Quem é que nos constituiu, amados, juiz da vida de alguém? Nós somos chamados à santidade. A palavra da reconciliação está conosco. Nós temos que fazer o ID do Senhor. E aonde que está escrito que nós temos que falar da vida do irmão? Eu quero aqui, se vocês me permitem, meus amados, falar um pouquinho de Sócrates, filósofo. Faz parte também da nossa aula teológica. Fala da onde? Da Grécia, né? Ele nasceu em Atenas. Ele nasceu no ano 470 a.C. Filósofo. Procura aí no Google aí, a peneira de Sócrates. Quando vão falar alguma coisa para ele dizia assim: primeiro, se alguém vem falar do Marcelo para mim, primeiro, eu vou perguntar, o Richard vem falar do Marcelo para mim. Aí eu pergunto para o Richard: você ouviu ou você viu o Marcelo fazer isso? Ah, eu ouvi. Então, já não sabe se é verdade. Segunda pergunta que nós temos que fazer: o que o Richard vai falar do Marcelo é bom ou é ruim? E geralmente a fofoca é ruim. Geralmente, meus amados, eu tenho 56 anos de idade. Geralmente, quando vai se falar de uma pessoa pelos cantos, é ruim. Se é ruim, é fofoca. Terceira pergunta que Sócrates faz na peneira dele. A primeira: se é verdade aquilo que está falando, se você viu. Se for verdade, tudo bem. É bom? Se não é bom, eu não quero nem saber. Terceiro: isso vai edificar minha vida em quê? Eu saber do problema do Marcelo, isso vai edificar minha vida em quê? A não ser como homem de Deus para me orar pelo meu amado irmão. Agora, porque eu tenho uma pessoa amiga, a minha amiga tem outro amigo, o amigo dela tem outro amigo, que tem outro amigo, aí está gerando a fofoca. Aí nós vamos cair nesse versículo, na sétima, que é onde Deus abomina. E isso tem que estar fora mesmo. Fora da igreja. Fora. Porque nós estamos falando, amados, de relacionamento. Você pesquisa aí a peneira de Sócrates na sua casa e veja, faça essas 3 perguntas para você. Quando alguém vier falar mal de alguém para você, pergunta: você viu isso aí? Se não viu, já não sabe se é verdade, já é fofoca. Se o que você vai falar do irmão é bom ou é ruim sobre o irmão, quando é bom, aí é louvável, mas geralmente não é, meus amados. Geralmente é para falar mal ou alguma coisa que a pessoa errou. E Tiago está dizendo: quem é que te constituiu juiz de alguém, Marcelo? E terceiro, meus amados, isso vai me edificar em quê? A não ser que eu dobre meu joelho, como diz nosso pastor, e vá orar. Inclusive, mano, ao invés da igreja do Senhor estar buscando a sua palavra, ela está buscando alguém que o ensine de uma maneira errada. Porque hoje nós temos programas que são voltados à fofoca, à vida alheia dos outros. Gospel, Marcelo. Isso, O Chico O Chico gospel. Oh, e aí lá nós vamos bater a carteirinha lá para que a gente veja a vida dos outros, a desgraça dos outros, enquanto na verdade nós deveríamos estar intercedendo por essas vidas. E é lógico que alguns querem esse título para si, porque tem uma fama de fofoqueiro, está trazendo para si maldição. Porque na realidade, se nós formos ver a qualidade de uma pessoa que é fofoqueira,
nós podemos chamá-lo de quê? De falso, né? Que pensa em si próprio. Então, algumas qualificações nós vemos que permeiam a vida de uma pessoa que usa essa prática, ou seja, para benefício próprio ou dos outros. Ela pensa, na verdade, em si mesmo. Então, quando o presbítero Nilton, ele então abordou essa questão da fofoca, nós vemos que o salmista, ele vai ler ainda Tiago, nós vemos que o salmista, lá no Salmo 34, ele diz assim, verso 13: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então, se nós praticamos a fofoca, nós estamos desagradando a Deus, e a Bíblia Sagrada diz que aquele que fala mal do seu irmão é homicida. Então, essas qualificações tem para a vida de um que pratica a fofoca. Só para concluir essa parte ainda daquele que semeia com tempo, deixa eu falar algo para os irmãos e compartilhar com meus amados. Antipatia. Antipatia. Aversão espontânea, irracional, gratuita de alguém ou de alguma coisa. Crente com antipatia? Eu não vou com a cara do meu irmão. Não sei porquê, ó. Vamos orar, meu amado. Como o Richard falou, tem que nascer de novo. Nosso irmão falou ali, ó. Não houve novo nascimento, não. Tem que sair fora. Você é fora. Você apenas foi convencido. Meu amado, eu sei que vai gerar polêmica o que nós estamos falando aqui. Mas eu não consigo entender um crente seguidor de Jesus, porque o crente é aquele que tem os mesmos pensamentos de Cristo. Como que eu, como crente cristão, tenho antipatia? Ela pode até vir, eu posso até olhar para o irmão ali e dizer: eu não gostei desse irmão, vou orar, Deus me perdoa, mostra para mim o que é. Senhor, eu não quero, fora de mim isso aí, Marcelo. Eu não quero esse tipo de sentimento para mim. Nós somos a igreja eleita, nós somos a noiva do Cordeiro, então tem que estar fora da igreja a antipatia. Não dá, essa palavra antipatia, vou ler de novo. Eu até anotei aqui, ó, em casa. Aversão espontânea, vem do nada. Você olha para a pessoa e diz: rapaz, eu não sei o que é, eu não gostei dessa pessoa. Dentro da igreja, que é pior. Crente, aí olha o que está dizendo, procura lá no Google. É uma atitude irracional. E Deus está dizendo que o nosso culto a Deus ele é racional. A gente tem que ter razão, não pode ser insano. Eu sei que vai gerar polêmica, mas está escrito, vai no dicionário, ó. Aversão espontânea, irracional, gratuita, por alguém ou por uma coisa. Nós não podemos deixar nos levar por essa questão de antipatia. Isso tem que estar fora da igreja. Isso não quer dizer, meus amados, que eu, Marcelo, Richard, qualquer um de nós pode ter cometido por esse sentimento, mas rejeita ele. Diga assim: eu rejeito esse sentimento em nome de Jesus. Fale para você mesmo: eu rejeito, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Aí as coisas vão começar a mudar. Irmãos, antes de nós partirmos agora para a parte de o que nós devemos fazer para mudar, eu queria só, em cima do que o pastor Marcelo falou, né? Ele citou a igreja de Coríntios. E a igreja de Coríntios era uma igreja rica espiritualmente, mas que Paulo teve que tratar de maneira bem drástica, inclusive com 2 cartas, porque era uma igreja muito problemática. Era filho do menino com a esposa do pai, era disenções, fofoca, partidarismo, e disso para pior, eram pessoas que tinham um status social maior, se aproveitando para comer e beber na ceia e não deixando para os mais pobres. Até ceiar, Paulo teve que ensinar a igreja a cear. E olha só,
Isso é algo muito interessante. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 a 13. Olha só o que o apóstolo Paulo nos diz. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, isto é, nós temos que estar falando ali, o mesmo pensamento, a mesma língua, e que não haja dissensões entre vós. Antes, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Acabamos de falar de contendas. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, ou eu de Cefas, ou eu de Cristo. Olha só que interessante e profundo. Olha o que ele nos diz. Será que Cristo está dividido? Olha só. Foi Paulo crucificado por amor de vós? Espera aí, então vocês estão fazendo partidarismo na igreja. Vocês estão tomando lados. Mas será que esse lado que vocês escolheram ficar do meu lado foi eu que fui crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Aí ele vai passando ali o sermão dele, né, de bem contundente. Olha o que ele fala em 1 Coríntios 3,3. Portanto, olha só a cajadada, olha que lindo. Quando eu até falo com o pastor Catarino, quando ele dá aquelas palavras de cajadada, eu fico lá atrás suando, glória! Essa palavra de confronto é a palavra que faz você ficar pensando depois do culto, faz você refletir quando você chega no culto, você vai dormir, quando você acorda, você fala: meu pai do céu, o que foi isso? Olha só o que ele fala. Portanto, ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, não estáis andando segundo os homens, isto é, vocês dentro da igreja, fazendo tudo isso de errado que vocês estão fazendo. Será que vocês não se tocaram que vocês estão agindo que nem as pessoas do mundo? É isso que ele estava falando, meus irmãos. Olha que profundo, a gente tem que parar para pensar isso. Será que as minhas atitudes aqui na igreja não estão sendo igual àquelas pessoas que estão no mundo e que são escravos do inimigo, portanto, são escravos do pecado? Se eu estou agindo igual a eles, que nem o pastor ali falou, eu não sou convertido, eu sou convencido. Eu me convenci que eu estou salvo, mas eu não estou. E como é que nós podemos fazer para mudar isso? Vamos começar aqui a minha... Antes, Richard, o Romildo, nosso irmão Romildo, Deus abençoe, Romildo. Obrigado pela pergunta. Ele fala assim: uma pessoa fora da igreja pode ser salva? Fora do Brasil? Inclusive, irmãos, aproveitando, o nosso irmão presbítero Nilton abriu esse parênteses para que os irmãos possam assim participar. Eu queria então abrir também para que os irmãos possam dizer o que tem que ser colocado fora. Então os irmãos podem estar aí também compartilhando e dando aí a opinião dos irmãos, o que os irmãos acham que tem que ser colocado fora segundo a palavra de Deus. Então, respondendo a pergunta do nosso irmão Romildo, se eu entendi dessa forma, ele está dizendo assim: uma pessoa fora da igreja pode ser salva. Então nós estamos falando sobre apóstata, aquele que abandonou a sua fé. É lógico que a nossa fé tem que prosseguir em Cristo, independente de qualquer situação, o que o leva ao sair fora. Então, quando respondendo essa pergunta, não tem condição, porque ele então voltou atrás. A Bíblia diz no Evangelho, diz que é como uma porca que volta ao esponjadouro. Então a Bíblia, ela faz essa comparação, um colocando na mesma situação que ele viera. Ou seja, ele veio do pecado, agora ele voltando, agora a sua origem de pecado, não tem como, porque o pecado faz separação do homem e Deus. Então, ou seja, nós podemos classificar
como apóstata, aquele que desistiu da sua fé, aquele que abandonou a sua fé, sendo que nós vemos que a salvação pela graça é tão esplêndida, porque a Bíblia diz unicamente lá em Efésios capítulo 2 e 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus. Então, se tiver fé, vai herdar o reino do céu. Agora, se apostatar, não tem como ser salvo. Amém? Amém. Em relação à igreja, ainda eu falei de braseiro, porque quando você tira uma brasa do fogo, ela apaga. Então, é uma metáforazinha simples, mas de fácil compreensão. A igreja, ela é eleita, escolhida. Jesus, quando ele vai descer, nosso Senhor está aí, às portas, vem buscar a igreja, a eleita, os salvos. Então, nós temos que estar assim reunidos, dentro da igreja. Fora da igreja, por isso de você se apostatar, como Marcelo colocou. Olha só que lindo, meus irmãos, em João 17, quando Jesus está fazendo ali a oração pelos seus discípulos, ali perto de ser preso, olha que lindo, João 17, do 18 em diante. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ou és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus está falando ali, ó, se vocês me seguirem, vocês vão ser um, assim como eu sou um com meu Pai. Quer ser abençoado, meu irmão? Para de pensar em si mesmo e pensa em Jesus Cristo. Como é que eu faço para me deixar toda essa carga que nós acabamos de falar e para mim ser um membro fervoroso, correto e digno do sacrifício de Jesus aqui na igreja? Salmo 51, versículo 10 a 12. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, isto é, primeira coisa, você tem que ter a noção de que você está trilhando um caminho errado. Que tudo isso que nós falamos, que Deus detesta e abomina, vão te levar para um caminho que não é o caminho da salvação. Você tendo essa introspecção, opa, eu não estou trilhando o caminho certo, o que eu vou fazer? Eu vou me arrepender verdadeiramente dos meus pecados, metanoia, mudança de comportamento, mudança de rumo. Mudei de comportamento, me arrependi, é o entrelaçar e estreitar meu relacionamento com Deus, pedindo para que Ele renove o teu coração, que todas essas coisas que Ele abomina saiam de dentro do teu ser, e assim você possa ter um coração puro, um espírito reto na presença dEle. E assim que ele começar a te tratar, você tem que ter um pensamento de que é um dia de tratamento seguido do outro. É que nem os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos. Ali é um tratamento, não é então, é para o resto da vida. Se a pessoa vacilar um dos passos lá, ela cai de novo no vício. Olhou para trás, chutou o balde. A mesma coisa somos nós em relação à nossa caminhada cristã. É um dia caminhando melhor do que o dia anterior. O meu espiritual hoje tem que ser melhor do que o meu ontem, e o meu de amanhã tem que ser melhor do que o meu hoje. O que o apóstolo Paulo fala? Aquele que está em pé, tome cuidado, por quê? Para que não caia. Então é eu andar vigilante, me autoanalisando, e isso é uma coisa muito difícil de ter. Você julgar o próximo é fácil, você se auto-julgar é difícil. É você pedir para Deus, Deus me mostre, e na hora que Ele mostrar, você ter ali
a decência, você ter a responsabilidade de mudar aquilo que Ele te mostrou. Que Ele vai te mostrar, o Espírito Santo ele vai te mostrar aonde você tem que mudar. Só que você tem que ter a capacidade de aceitar o que Ele está te falando e mudar de comportamento. Tem que ser valente. Tem que ser valente. Porque nós cantamos aqui, na batalha contra o mal, ser valente. Verdade. Então, ser crente tem que ser valente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, já dando continuação, nós falamos algumas coisas relacionadas ao que deve ser banido fora da igreja. Talvez a gente nem chegamos aí à metade das coisas que tem que ser, mas eu acredito que o Espírito Santo está trabalhando em nossa vida, na igreja do Senhor, para que seja estabelecido na realidade o reino dele sobre nós. Então nós vamos parar agora um pouquinho mais para a gente meditar o que deve ser, o que deve permanecer dentro da igreja do Senhor. Se nós formos observar que agora há pouco nós falamos sobre as obras da carne, e em continuação disso, nós vamos ver que o nosso próprio Deus nos orienta o que deve permanecer na igreja dele. As obras da carne sendo banidas, agora então o que deve permanecer é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ao qual ele deixa bem claro, está dizendo aqui, mas o fruto do Espírito, o que deve permanecer? A caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Então, nós estamos bem orientados nesta noite e estamos segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, com certeza, isso aí vai ressurgir de dentro de nós. Porque então começa de dentro para fora. Aí sim nós vamos ver os frutos então que essa árvore está dando. Porque a Bíblia diz que os frutos então se conhecem pela árvore. E nós podemos até conhecer alguém que possa ser uma árvore que está dando nesse momento frutos amargos, frutos ruins, frutos podres, e enquanto outros estão dando frutos segundo o Espírito. Que não somente essa questão de ser denominado como crente, mas e sim praticar a palavra de Deus. Porque não adianta nada, irmãos, se nós pregarmos, se nós falarmos, se nós termos carteirinha e então não tivermos atitudes. Porque não adianta nada. Eu de repente, em 1h30 de culto, eu declaro todo esse amor aos meus irmãos, e em meio às necessidades, eu não consigo praticá-las. Não consigo. Então é por isso que nós temos as coisas, a maioria não, entende-se que tem que ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem que estar entronizado dentro da igreja do Senhor. Porque eu sempre costumo dizer, se nós hoje praticamos as obras da carne, então nós temos que analisar onde nós estamos errando, para que então possamos praticar as coisas do Espírito. Então é assim, o que deve permanecer na igreja, já disse alguns itens aqui, mas gostaria de enfatizar, inclusive corroborar então o que o nosso irmão Antônio Carlos está nos mandando,
que é o Salmo de número 133, que nos diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em unidade, ou seja, em amor. Porque se você quiser descobrir o que é o amor, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, vai começar então dizendo o que é o amor. É sofredor. Não, mas isso, pastor, essa questão aí é só mais com os parentes nuclear, né, irmãos? O amor que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13 é o amor só de filho para pai, de pai para filho. E na verdade esse amor ao qual ele está dizendo é abrangente, é um amor total, é um amor onde nós conseguimos enxergar o nosso próximo. E se nós temos o amor, então está implantado sobre nós essa união. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Por isso. Olha, deixa eu só complementar aí o que o Marcelo está dizendo. No próprio capítulo de Gálatas 5, agora 6, 1, diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ou seja, se alguém errar, se alguém pecar, se alguém for rígido, surpreendido em alguma ofensa, errou, olha o que diz, olha o que a palavra diz: vós que sois espirituais, Marcelo falou aqui, cheio do Espírito Santo, vós que sois espirituais, encaminhai o tal. Quem é o tal? Esse que foi surpreendido, que errou. Encaminhar é colocar no caminho, com mansidão, com espírito de mansidão, é colocar o irmão de novo no caminho. E aí ele continua dizendo: olha por ti mesmo, para que também vai não seja tentado a cair também. Então assim, olha o amor, olha aqui o amor. O pastor Marcelo está falando para nós, Deus através dele, o Espírito Santo. Se nós depararmos com algum irmão que caiu, que cometeu alguma ofensa, que errou, devemos encaminhar o mesmo. Nós que somos espirituais, com mansidão, não é falando mal do irmão, não é condenando o irmão. Quem nos constituiu o juiz da vida de alguém? Isso tem que permanecer. A mansidão, o espírito fraternal. Aqui Deus está falando através de você, Marcelo, nessa live. Inclusive, é o espírito fraternal. Inclusive, irmãos, dentro dessa palavra que nós encontramos na palavra amor, hoje nós estamos vendo diferenças, porque praticamente nós estamos em pleno um caos, onde a pandemia está roubando o trabalho dos seus servos, roubando o trabalho, roubando as condições financeiras. Mas eu quero dizer uma coisa: nós temos o nosso Deus, que é sobre nós, que não vai deixar faltar, mas Ele deixou e disse que a igreja deveria viver em comunhão uns para com os outros. Então nesse momento é momento de reflexão para a nossa vida. Talvez você fique até um pouco incomodado, mas você pelo menos telefonou para o seu irmão. Já vão para quase 60 dias, e você perguntou: meu irmão, o que você está precisando? Meu irmão, como que você está? É isso que nós temos que pensarmos, porque eu sei que no momento da dificuldade, talvez para alguns, só olhe para o seu nariz, enquanto na verdade nós temos uma família grande. Aqui é uma família grande. Nós temos irmãos mais velhos, nós temos irmãos mais novos, nós temos pais, nós temos mães. Então essa reflexão é para que traga a união para a nossa vida, não tão somente num pequeno período na hora do culto
mas a todo momento. Lembre do seu pastor, lembre da sua pastora, lembre da família do pastor, que com certeza nós sabemos que ele está intercedendo em meio às dificuldades, ele está intercedendo por você. Então é isso que nós temos que trazer para dentro da igreja. Esse amor, ele tem que permanecer e também tem que ser praticado. Isso que o pastor Marcelo falou é bem profundo, e isso vem a entrar no que diz a palavra de Deus em Gálatas 6,2 sobre levar as cargas um dos outros, ou se não, também na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, o versículo 3, fala suportando-vos uns aos outros, isto é, não é suportando de eu te atuo, cara chato, não. É suportando, você está mal, meu irmão? Vem cá, vamos junto, vamos caminhar aqui com dificuldade, vamos um ao outro. Para a gente tirar tudo de ruim, que nós acabamos de falar e incutindo mais, é a gente colocar na nossa vida o que Paulo ensina aos Colossenses, capítulo 3. Olha só que interessante, para encerrar minha participação. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, que nós ressuscitamos, meus amados queridos irmãos, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se nós pensarmos que o melhor para nós está na outra vida e não aqui, isso não significa que nós não podemos aproveitar aqui, mas o importante é a nossa eternidade com Deus. Nós vamos ser cristãos melhores. Pensar nas coisas que estão de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Deus. Olha só que lindo, quando Cristo que a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória, ó glória, olha lá que lindo, capítulo 3, versículo 12, revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, das entranhas da misericórdia, nós temos que nos revestir, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, que nem eu falei, suportando uns aos outros, ajudando nesse momento de crise, perdoando uns aos outros, irmãos. Perdão abre tantas portas espirituais para a gente. Pratique o perdão, pelo amor de Deus. Se alguém tiver queixa contra o outro, se alguém tiver queixa contra tu, perdoa ele, peça perdão para ele. Isso vai quebrar o coração dele, ele vai pedir perdão para tu também. E sobre tudo isto, revestidos de caridade, do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Acima de tudo, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Meu irmão, a Bíblia não é enfeite, leia a Bíblia, veja nossos cultos online, a EBD online. Você não sabe o quão importante é nesse momento de crise você se fortalecer na palavra do Senhor. Não importa quem está ensinando, não importa quem está ministrando, o Espírito Santo é o mesmo, meu irmão. A palavra de Deus vai vir da mesma maneira. Vamos das técnicas de oratória, vamos das técnicas de ensino, mas o desejo de Deus para a tua vida vai ser o mesmo. Ensinando-vos e administrando uns aos outros com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E acima de tudo, para encerrar, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. Tudo quanto tu fizer, não faça querendo reconhecimento dos homens, faça querendo agradar a Deus. O teu galardão no céu vai ser direcionado para você, meu amado irmão. Glória seja dada ao Senhor. Irmãos, a unidade tem que estar dentro da igreja. E declaramos que todos nós precisamos um do outro. Todos nós. É enfático a Bíblia quando ela nos diz, lá em Eclesiastes capítulo 4, e versículo 9 até o 12, que diz assim: que por muitas das vezes nós pensamos que nós não necessitamos do nosso irmão, do nosso próximo. Mas eu declaro, eu preciso de você, você precisa de mim. E é assim que Deus quer.
Porque a cada momento que se passar e vieram as lutas, um vai ajudar o outro, um vai estar tomando a dor do outro. E eu falo isso com sinceridade. E a Bíblia diz assim, em Eclesiastes 4:9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só se aquentará. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, quer dizer, vem um regozijo em nossos corações de que isso seja o resumo desta noite nesse ensino. Porque se nós estivermos entrelaçados, se nós estivermos unidos, com certeza não vai ser infiltrado nada. Se nós estivermos com uma só fala, se nós estivermos com um só pensamento, nós seremos invencíveis. Nós seremos desbravadores, nós seremos destruidores de ciladas, nós seremos destruidores de projetos do mal, em nome de Jesus. Então é importante que nós estejamos, como diz a palavra de Deus, que não tem como você quebrar uma corda com 3 dobras, não tem como. E evidentemente que nós podemos tirar alguma lição, não é que está dizendo, mas eu posso tipificar, que então sendo 3 simboliza o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos dando conselho, nos dando uma direção, que tudo então, fortalecendo-se um com o outro, então seremos implacáveis, seremos invencíveis, em nome de Jesus. E a igreja com certeza verá, conquistará. A igreja do Senhor estará em frente de batalha e sendo vitoriosa. Por quê? Porque lá no mundo não vê como um único, mas vê como um todo. Quando se falar de cântico novo, não apenas vão falar assim, lá tem o pastor Catarino só, lá tem o pastor Marcelo, lá tem o presbítero Nilo, lá tem o diácono Richard. Não, eles não vão olhar dessa forma, não. Lá tem um batalhão, lá tem uma unidade, lá tem um povo unido que fala a mesma língua. Irmão, nós precisamos estar nesse mesmo propósito, para que então nós sejamos então vencedores em Cristo Jesus. Já encerro minha fala para a glória de Deus. Bem, amados, e também para encerrar aqui a minha participação, eu louvo a Deus pela vida do diácono Richard, moço crente, moço abalizado, moço que tem um carinho, estou vendo agora nas postagens, escola bíblica, no curso teológico, você vê o carinho do irmão, a dedicação do irmão. Às vezes ele fala que ele põe lá um ponto do Corinthians, lá, os irmãos relevam isso aí. Mas assim, Marcelo, é uma honra. Pensa num irmão abençoado, abalizado, pastor, homem de Deus, exímio, que maneja a palavra de Deus com alegria, com intrepidez, abalizado, não te deixa sem resposta. Para mim é uma honra, viu? Estar com os irmãos aqui. Para mim é um privilégio, viu, meu pastor? Se o senhor está vendo aí, o negão aqui é um privilégio estar junto com meus irmãos. Para finalizar a igreja do Senhor, eu queria falar aqui 3 versículos. Se você quiser anotar aí, pega uma canetinha. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: o meu povo
o meu povo sofre, está morrendo por falta de conhecimento. João, no capítulo 15, versículo 3, o próprio Senhor Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Olha só, Oséias diz que o povo perece. Deus diz que o povo perece porque não conhece a Escritura, não conhece a vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está escrito. E Jesus disse em João 15:3: vós já estáis limpos, nós só vamos nos purificar dessas imundícias que nós mandamos sair fora pela palavra. 2 Pedro 3,18 está dizendo assim: crescei na graça e no conhecimento. Presta atenção, Oséias fala que o povo morre por falta de conhecimento. Pedro já disse que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Crescer é diferente de perecer. E o Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra. Nós temos aí EBD online, domingo de manhã, primícia. Às vezes você levanta, como eu levanto de madrugada todos os dias, e no domingo é um sacrifício. Sim, mas é a primícia. É a primícia. É o que você dá de melhor no domingo. Domingo é dia do Senhor, amados. E tem aí, ó, tá aqui, ó, nosso irmão tem se identificado, coloca lá, põe PDF, põe, anuncia. Quando nós voltarmos, nós vamos voltar mais fortalecidos. Mas para isso é necessário que nós cresçamos no conhecimento, conhecer a vontade de Deus. Quando nós namoramos e nos casamos, nós aqui somos casados, o que você faz no namoro? Namoro é conhecimento. Você quer saber o que ela gosta, qual é o perfume que ela gosta, a flor, né? Você quer saber onde ela quer ir, você procura conhecê-la. E você vai buscar subsídios para isso, para conhecer, para agradar, para manter um relacionamento e futuramente um casamento. Nós somos a noiva do Cordeiro. E como noivos, nós devemos procurar agradar a noiva, procurar agradar o noivo, que é o Senhor Jesus. Então eu queria deixar essa consideração final. O meu povo, Oséias diz que 4:3 diz que meu povo, 4:6, meu povo perece por falta de conhecimento. 2 Pedro 3,18 diz: crescer no conhecimento, na graça e no conhecimento do nosso Deus. E prosseguir, né? Ele ainda fala prosseguir, não para não. Então tem EBD, tem essas lives na terça, com o nosso pastor, na quinta, tem sempre um irmão aqui abençoado. E quando nós voltarmos, vamos voltar mais fortalecidos. Então, o que deve permanecer? Busca. Uma igreja que tem 100 membros, ela não pode ter 6 pessoas na EBD. Uma igreja que tem 100 membros, como a nossa, ela não pode ter 6 pessoas numa live de EBD, em casa, no conforto do seu lar, domingo de manhã, não pode ir para lugar nenhum, não tem shopping aberto, não tem praia, não tem nada. Meus amados, o que nós estamos fazendo? Não pode, um domingo de manhã, ter apenas 6 pessoas numa live de EBD. Vamos nos esforçar e crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém? Deus abençoe os amados queridos irmãos. Obrigado, pastor, pela confiança que nós podemos estar aqui ministrando a palavra de Deus. O pastor Marcelo vai estar orando para encerrar e o Vitor e o Milton vão ser apostólicos. Irmãos, então vamos estar finalizando e orando, agradecendo a Deus por esse momento ao qual Ele nos deu de estar ouvindo a sua palavra. Quero dar uma palavra de motivação para você e dizer para você que pode estar acontecendo essa pandemia, mas creia tão somente que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então nós vamos orar agora por você, pela sua casa, tá? E eu convido você que feche seus olhos e então ore comigo.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado, Senhor, para com a nossa vida. E nós temos visto, Senhor, o teu zelo para com a nossa família. Nós temos visto, Senhor, o teu zelo, ó Deus, nos provendo o trabalho, nos provendo, Senhor querido, o alimento. Em meio, Senhor, a essa adversidade, em meio a essa dificuldade, o Senhor está nos olhando, o Senhor está, Senhor, nos guardando. Por isso, eterno Deus, vai de encontro, meus irmãos. Ó Senhor, que nenhuma sequela, que nada, Senhor, pensamentos negativos em relação, Senhor, a essa pandemia, venha assolar, Senhor, o lar dos teus servos. E que assim, meu Pai, haja alegria, haja, Senhor, regozijo. Senhor, Tu és o Deus motivador. Tu és o Deus, Senhor querido, que está presente, Senhor, nos lares dos Teus filhos. É por isso, Senhor da glória, não deixe de forma alguma, eu te peço nessa oportunidade, que, Senhor, Teus filhos venham se desvanecer. Mas, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa visitar, Senhor, a cada lar, Senhor da glória, concedendo, Senhor, o alívio, o refrigério. Ah, Deus, porque Tu és, Senhor, o Deus, Senhor, que mora dentro de nós. Oh, Santo Deus, por isso, Senhor, nenhuma praga chegará, Senhor, na vida dos Teus servos. Ó Senhor, se acaso, Senhor, o vírus, meu Pai, que estão falando aí, meu Pai, que quer, Senhor, adentrar as casas, Senhor, vier assolar, Senhor, a mente do Teu Filho, não deixe, meu Pai, o Teu servo ficar, Senhor, habitolado, está, Senhor querido, meditando só nisso, Pai, mas que assim, Senhor, tenha saúde plena, Senhor, na sua mente, e que assim possa viver a sua vida, porque, Senhor, apenas isso é um período, porque, Senhor, a nossa fé está em Ti. Ó Deus, esse vírus não é maior do que o Senhor, por isso, Senhor, decretamos, ó Pai, a vitória sobre a nossa vida, ó Deus, pelo Teu nome santo, Senhor. Pai querido, nos concede uma noite de sono recuperador, Pai. Ó Deus querido, e, Senhor querido, um final de semana, ó Pai abençoado, e que assim nós possamos estar, Senhor, sedentos pela Tua palavra, aonde, Senhor, no domingo será ministrado, Senhor, pela manhã EBD online, Senhor querido, assim que nós possamos ter esse compromisso, Senhor, e ouvir a Tua voz, a Tua palavra, e também durante a noite, Senhor, a partir das 19h30, nós estaremos também, Senhor, escutando a Tua voz através, Senhor, do pregador ao qual assim o Senhor quiser. Abençoa, Senhor, a vida do meu pastor, abençoa a vida, Senhor, da minha pastora, abençoa a vida, Senhor, dos seus filhos, e que a Tua bênção, Senhor, repouse sobre o lar, Senhor, dos Teus servos. Te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do querido, do amigo, do Espírito Santo, seja com todos nós. E nós dizemos, amém. O pastor colocou aqui, ó. Deus abençoe, foi muita bênção. Glória a Deus.